Fico sempre A nervoso. gente vai cortar depois também. Hã? Depois tu corta tudo isso. Sim, eu também. sempre fico um pouco nervoso. Ai, vamos que tá me dando calor já. Tá, vai? Tá tudo bem bonito. Tá tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Quadrado, o cenário tá bonito. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Lucas, prazer, pra quem não me conhece ainda. Muitas vezes a gente se encontra em situações que a gente não tá habituado, situações em que a gente não sabe como lidar. E cabe a nós, ou seja, nós temos a opção de escolher entre aprender com essas determinadas situações que atravessam a nossa vida, que cruzam o nosso caminho, ou a gente tem a opção também de ignorá-las. Quando eu digo que a gente tem a opção de escolher, eu quero dizer, na maioria das vezes, se a gente quer aprender com essas determinadas situações, ou a gente pode simplesmente ignorá-las e seguir nossa vida, o nosso dia a dia e a nossa rotina como sempre. Quando eu me refiro que a maturidade ela é opcional, eu quero dizer, em outras palavras, que eu, ou tu, ou ela, ou a Edgely, Euzinha. qualquer outra pessoa, tem a capacidade, tem a opção de escolher se quer aprender ou não. Faz parte da nossa evolução pessoal, digamos assim. Ao mesmo tempo que eu me refiro que a maturidade ela é opcional, eu também quero dizer que a maturidade por si, ela também está muito ligada à maturidade emocional. Existem vários tipos de maturidade se tu for fazer a fundo algumas pesquisas na internet. A maturidade física, a maturidade emocional, a maturidade intelectual e a maturidade espiritual também, dentre outras, digamos assim. Mas o que eu quero me referir hoje seria principalmente a maturidade emocional. Ao tratarmos a maturidade emocional, a gente se refere basicamente sobre as nossas emoções. Porra! Fiquei vesgo, eu acho. Então, pelo fato de sermos seres humanos, seres racionais, seres pensantes, nós lidamos com emoções diariamente, seja emoções positivas ou emoções negativas. E a maturidade emocional, ela serve justamente por isso, pra gente poder entender e compreender e interpretar essas situações que atravessam o nosso caminho. E a partir destas, conseguimos, de certa forma, desenvolver melhor as nossas emoções. Bem rapidinho, pra se soltar. Um ASMR agora, produção. Pra se soltar. Enfim, Deus o livre. pois eu pago. E a maturidade emocional, ela nos ajuda muito a lidar com essas determinadas situações, como eu já havia dito. As situações que ocorrem no nosso dia a dia e na nossa rotina. E muitas vezes a gente não percebe, elas passam totalmente despercebidas ou simplesmente a gente finge que não percebe. Optar, no caso, por desenvolver a nossa maturidade emocional, isso vai estar totalmente linkado ao nosso desenvolvimento no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento humano, intelectual, emocionalmente e também físico. Existe uma frase do David Hawkins em que ele diz que... Eu vou até ler pra você, gente, porque essa frase é muito profunda. Sente ela. David Hawkins diz: uma vez que tenhamos domínio sobre nossas emoções, o nosso medo da vida diminui. Então, buscar a maturidade emocional é justamente isso, é esse o objetivo. É a gente diminuir o nosso medo da vida, a gente diminuir as nossas reações negativas sobre determinadas situações. E existem algumas maneiras da gente conseguir alcançar essa maturidade emocional. E eu gostaria de trazer aqui pra vocês, pra gente alcançar essa maturidade emocional, a gente precisa optar em alcançá-la. A seguir esses passos que eu quero trazer aqui pra vocês, ou seguir algumas dessas dicas de como a gente alcançar um melhor desempenho emocionalmente pra gente. Diga-me. Destrava, bebe isso aí. Quem sabe tu não vira. Um dos meios, ou uma das interpretações que alguns estudiosos a respeito dessa área dizem, seria, em primeiro lugar, que essas pessoas emocionalmente mais maduras, elas tendem a não julgar a si mesmas. Ou seja, muitas vezes a gente evita sentir ou a gente evita pensar sobre determinadas situações ou tenta simplesmente evitar as nossas emoções porque nós passamos por uma autocrítica. Então essa seria a parte do julgamento de si mesmo. Pra te tentar alcançar a tua maturidade emocional, tu deve, em primeiro lugar, parar de te julgar. Se tu, em toda vez que tu passa por determinadas situações em que as tuas emoções sejam aguçadas ou, sei lá, sendo cutucadas, tu vai passar por um julgamento. Então a primeira coisa que tu deve fazer é não te julgar. Evitar o julgamento. Evite julgar a si mesmo. As emoções estão aí pra gente sentir elas. Então a gente não pode evitar sentir.
Por isso que muitas pessoas acabam julgando a si mesmas por estar passando por determinadas situações, por estarem muito tristes ou por estarem irritadas ou com muita raiva. Enfim, a gente não pode passar. Nós temos que evitar essa parte do julgamento. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos julgarmos. Nós temos que aprender a lidar com essas emoções. Linkando com essa parte de auto-julgamento e fim do mesmo. Ou seja, nós não podemos nos julgar, nós devemos parar com essa história de julgar nossas emoções. Nós também não podemos reprimir as nossas emoções. Essa palavra é um pouco difícil de sair da minha boca. Como eu já falei, as nossas emoções estão aí, nós precisamos senti-las. Se tu está Só um minuto. Vai que vai sair. Tá complicado, mas vai. Se tu passa por uma determinada situação em que tu está passando por uma tristeza muito profunda, ou uma raiva incessante, ou um ódio de alguém, te permita sentir isso, tudo bem? Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas o que eu quero dizer é que tu precisa sentir a tua emoção. Seja ela que está prevalecendo no momento. Se tu tá passando por algum momento de tristeza ou muita felicidade, não reprima isso. Nós não podemos evitar. Se estamos passando, tudo bem. Aceita, não pode reprimir. Não devemos reprimir, no caso. Então, se tu tá passando por tristeza, fica triste. Se tu tá querendo chorar, chora. Se tu tá querendo ficar feliz, fica feliz. Se tu tá com raiva, fica com raiva, grita. Então, faz o que tu quiser, mas não pode reprimir as tuas emoções. Esse é um dos importantíssimos passos pra gente poder alcançar a nossa maturidade emocional. Muitas pessoas deixam de perceber esse ponto. É que a maturidade emocional, ela tá totalmente interligada, conectada, linkada com a maturidade corporal. E corpo, e mente, e alma. Ou seja, amiga, seria que quando as pessoas maduras, o suficiente, emocionalmente maduras, elas tendem a se sentir melhor com os seus corpos. Elas tendem a jogar muito menos a parte física dela, aceitar um pouco mais e ter um pouco mais de contato com ele. Deu pra entender? Deu, entendi tudo. A questão do corpo ter a ver com a maturidade emocional é a gente criar esse laço entre corpo e mente. Corpo e sentimento. E emoção, no caso. Ou seja, o teu corpo ele vai ser o reflexo das tuas emoções. Transparece, né? Transparecer, é isso mesmo. Então, se nós estamos passando por algum caos internamente nas nossas emoções, não sabemos o que estamos sentindo, ou estamos passando por auto-julgamento, o nosso corpo ele vai transparecer isso. Ou seja, nós vamos deixar de praticar atividades físicas, nós não vamos ter muito contato com a natureza, ou nós vamos deixar de nos conhecermos fisicamente. Eu vou demorar 5 horas pra editar esse vídeo, mas... Vai, né? Já tem aí. 13 no outro, nesse aqui já tá com... Pra gente poder passar por esse processo de busca da maturidade emocional. Seria a gente não aceitar Deus. Um dos pontos muito importantes dos quais a gente lida com relações interpessoais seria nós evitarmos ou buscar evitar o abuso alheio. O que seria o abuso alheio, Lucas? Seria simplesmente pessoas que estão no nosso dia a dia, ou pessoas que fazem parte do nosso núcleo social, que não são maduras emocionalmente e que acabam transferindo os seus déficits emocionais, as suas angústias e os seus traumas, enfim, para outras pessoas. E nós, como indivíduos, como pessoas que buscam a tranquilidade emocional e essa maturidade, nós devemos nos blindar pra esse tipo de coisa que acontece na nossa vida. É meio aquele negócio de energia, não né? Não ser uma esponja, de não ser né? esponja, justamente por isso. Então, tipo, se a pessoa tá afim de transmitir isso, tudo bem, tipo, não é obrigado a aceitar. E ao mesmo tempo que a gente tem que se blindar pra evitar que nós absorvamos esse tipo de coisa ou essas emoções ruins, nós também temos o dever, como cidadãos ou como pessoas que buscam essa evolução pessoal, de quebrar esse ciclo vicioso. Por quê? Porque senão a gente vai viver num carrossel. Imagina um carrossel, gente. Ou seja, é uma pessoinha, digamos que a Ediele é uma pessoinha que ela é imatura emocionalmente. E ela pega toda a sua imaturidade emocional e transmite pra mim. Eu vou ficar muito sobrecarregado com isso e eu vou precisar descarregar a minha carga emocional que foi transmitida pela Ediele pra mim, juntando com as minhas, eu vou precisar descarregar em quem? Em uma terceira pessoa. E aí vai viver num ciclo muito vicioso, uma coisa muito ruim. Nós, como seres humanos, eu, o indivíduo, Lucas, evitar que as outras pessoas façam isso comigo. Nós também temos eu vejo como quase um dever social de evitar esse ciclo. Tipo, de não transferir a carga emocional pra outras pessoas.
Por isso que são pessoas imaturas emocionalmente. Imaturas emocionalmente. É difícil de falar. É difícil. São 2 palavrinhas, mas é bem complicado. Nós vamos começar a perceber alguns gatilhos. Ou seja, eu estou passando por uma situação difícil e eu estou reagindo de determinada maneira. E aí tu começa a detectar esses erros e esses gatilhos. Então tu começa a ver padrões, digamos assim, de comportamento emocional. Então tu começa a passar por situações em que tu vai reagir de alguma maneira, mas aí tu percebe que esta não seria a melhor maneira de reagir. Deu pra entender, Jana? Deu, peguei. Então esses são os gatilhos, a gente começa a perceber esse tipo de coisa, ó. Não é assim que funciona. Não pra mim. Ou quando vem essa pessoa sobrecarregada emocionalmente pra passar pra ti, e aí tu tá tipo assim, não. Não pega a dor pra ti, né? E um ponto muito importante que a gente podia linkar com isso seria a gente evitar comportamentos autodestrutivos. Não só comportamentos, mas situações que sejam autodestrutivas pra nós. Ou seja, quando a gente passa por alguns relacionamentos que nos colocam pra baixo de alguma maneira, ou mexem demais com nossas emoções, ou simplesmente acabamos não sabendo lidar com esse tipo de coisa. Então a gente começa a partir de detectar alguns gatilhos. Nós podemos também evitar situações autodestrutivas pra nós mesmos. Um pouco nervoso, né? Sair do banho agora. Não é suor. Isso aqui é... Não é suor. Isso aqui é molhadinho. Nós estamos o quê? Nos ouvindo. Nós temos que saber nos ouvir. Isso é o autoconhecimento, né? Muito, muito isso. Então, tipo assim, faz uma autoanálise e vê se esse é o caminho pra ti. Vê se essa é a coisa certa a se fazer. Te conhece, né? Te ouve. Ninguém vai saber melhor do que tu. Do que tu mesmo. Pra ti do que pra... Entendeu? Entendi. Ninguém sabe melhor de nós do que nós mesmos. Do que nós mesmos, né? Então devemos saber nos ouvir. Só que com esse processo de alcance da maturidade emocional, a gente vai começando a perceber melhor esse tipo de coisa. Ali a gente começar a perceber melhor os gatilhos, a gente parar de pouco de julgar nossas emoções, de parar de reprimi-las e ao mesmo tempo barrar o abuso alheio, a gente começa também a evitar essas situações autodestrutivas. Vem um dos prêmios, digamos assim. É aí que eu me refiro. É aí que eu me refiro. A pessoa que conseguir lidar com essas situações, essa pessoa vai ter o poder de controlar as suas emoções. Ou seja, ao momento que tu controla as suas emoções, tu evita determinadas reações. É aquela questão, ação-reação. Sim. Toda ação tem uma reação. Tem uma reação. Então a gente consegue, quando eu tenho poder sobre as minhas emoções, eu tenho o poder de evitar determinadas reações. Argumentando eu e tu. Brigando, né? Sim. Brigando muito feio. E aí, eu fico pé da vida, muito puto, com muita raiva. Se eu não tivesse o controle sobre as minhas emoções, eu poderia fazer algo muito ruim. Sei lá, tipo, falar alguma coisa que pudesse... me machucar. Te machucar. Não só psicologicamente, mas fisicamente. Tipo, a gente não sabe, entendeu? Sim. Mas, pelo fato de eu buscar o meu processo de maturidade emocional, eu tenho o controle das minhas ações / emoções. Faz muito sentido isso. E essa pessoa que vive em determinado poder das suas emoções, ela também tem o poder de viver no presente. Por isso que tem muitas pessoas que passam por crises de ansiedade e crises existenciais. Porque elas têm... eu passo por isso, tá, gente? Não sou... Todos nós. Ninguém é longe disso, tá? Tudo bem. Passamos por isso porque nós ficamos remoendo o passado e tentando prever... A gente quer tudo muito pra agora. Muito, né? E a gente quer basear, às vezes, o nosso presente com coisas do passado. O que aconteceu no passado ficou no passado e o futuro a Deus pertence. E uma pessoa que ela vive no presente, ela consegue se desafiar muito mais. É aquela questão de sair da zona de conforto. Não tem medo. Ou seja, ela tende a sair muito mais da zona de conforto a fim de aprender mais. E de passar por novas experiências. Tipo, tô aqui nessa Desenvolver vida, as tuas emoções, isso. as tuas emoções, o teu intelectual também. Sim. Se arriscar mais. Se arrisca, se joga, não tô nem aí. Porque ele vem aquela frase do David Hawkins. Uhum. Pessoas emocionalmente maduras tendem a ter menos medo da vida. Então elas se arriscam muito mais. Chegamos à última etapa desse desenvolvimento da maturidade emocional, que seria a pessoa buscar mais a gratidão e a empatia. Sim, Falou um pouquinho. Só que a pessoa tende a agradecer muito mais pelas situações que acontecem na vida dela. Sejam elas boas ou ruins. Ela tem o poder de controlar suas emoções e suas ações. Então ela tende a agradecer muito mais. Não importa se essa coisa... Tanto boas como ruins, Aconteceu, beleza, vamos aprender
com essa coisa ruim que aconteceu na nossa Sim. vida. E se é uma coisa boa, beleza. Nós temos Sim, é um amadurecimento, né? Muito. De qualquer forma. pra tudo. Esse auge, digamos assim, da maturidade emocional seria a gratidão sobre essas coisas que acontecem na nossa vida. Você vai colocar essas partes, né? Eu acho. Ai, coloca. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha me feito claro, esclarecido. E que tu, que tá aí desse lado, tenha, de alguma maneira, compreendido o que eu quis transmitir através desse vídeo. Que nós, como seres e pessoas, tenhamos a opção de buscar a nossa maturidade emocional. E eu espero que alguma desses tópicos em que eu comentei aqui tenha lhe ajudado de alguma maneira. Ou se também essas pessoas se identificaram de alguma maneira, né, Jali? Tipo, ou se a pessoa, tipo, nossa, eu acho que eu não sou uma pessoa emocionalmente madura porque Tal coisa, eu né? entendo de uma forma Sim. oposta isso daqui. Entendeu? É pra ajudar as pessoas, só. Pra todo mundo. Só pra ajudar. É só pra, tipo, Não importa se é tal, se é assado, se é... se é isso, se é Se é aquilo. aquilo, É é só pra pra, tipo ajudar. assim, todo mundo ficar ciente que. Eu acho que todo mundo deveria. Eu acho que isso aqui é utilidade pública, gente. Esse vídeo é utilidade pública e eu espero que todo mundo compartilhe esse vídeo, que manda pra sua amiga. É real. Pra todo mundo. E Então. façam terapia, né? Inclusive, eu vou assistir meu vídeo. Estuda também, A gente toma uma cervejinha. bate um papinho, se Espero- ajuda. Então eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever nesse canal se tu ainda não é inscrito e nos ajude a alcançar nossa meta. Eu não tenho uma meta agora, mas eu espero conseguir ela logo. E também não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que tu acha que estão precisando assistir algum vídeo desses, que tá quase que um vídeo de autoajuda. Ajude canais Mas como eu já pequenos a falei, é um crescer. vídeo de utilidade pública. Então manda pra todo mundo que tu conhece. É tipo assim, se tu botar num telão, bota no telão, tá? Pra todo mundo ver. Deixa seu curtir aqui embaixo, né? Pra saber se tu gosta Vamos desse tipo de ajudar a vídeo. gente. E deixa comentário, comenta aqui embaixo, tipo, alguma situação que tu... algum gatilho que tu tenha desenvolvido já, ou alguma situação que tu acha que tu poderia ter reagido de alguma outra maneira, pelo fato de não ter esse controle sobre as tuas emoções. Então comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de saber. Até o E próximo é isso aí, vídeo. galera. É isso aí, gente. Feito. Ajude os canais pequenos a crescer. Com certeza. Como é que é? Grandes empresas. Não, Não, ao contrário. pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas empresas, grandes negócios. É isso. Amém. Amém. E é isso. E é nessa que eu vou.